Quando o assunto é interação entre personagens, a gente pode discutir inúmeras dinâmicas que ficaram icônicas. Acho que a mais famosa dela é a famosa relação mocinho e vilão, o famoso bem contra o mal. Porém, pode ser também de protagonista e antagonista, onde o protagonista não necessariamente é o mocinho, às vezes os papéis são invertidos. E é claro, falando de obras mais complexas, esses termos de bem e mal não existem tanto assim, e a gente começa a trabalhar em um mundo mais cinzento. Porém, de todas essas relações, uma dinâmica que sempre me fascinou é a rivalidade. Algo que não necessariamente envolve querer matar um ao outro, mas é aquela parada, aquela nesga, aquela competitividade. E no mundo do cinema e das séries, a gente tem vários exemplos disso. Podemos falar na rivalidade entre Homem de Ferro e Capitão América, que inclusive descambou no evento da Guerra Civil, onde eles não são inimigos, mas têm ideias diferentes sobre certas coisas, o que faz com que eles entrem em conflito. E a gente pode ir até um pouco mais pé no chão com a rivalidade entre Rocky Balboa e Apollo Creed, por exemplo. Todas essas relações não têm como objetivo principal eliminar o seu inimigo, como a relação de um herói e um vilão, mas sim de provar o seu ponto, de fazer o seu ideal maior do que o seu oponente. E isso requer bastante desenvolvimento de ambas as partes, seja de maneira narrativa ou até mesmo física. Porém, é óbvio que no mundo dos animes, esse conceito ficou famosíssimo por inúmeros exemplos diferentes. Se a gente pegar a maioria dos Battle Shonens clássicos, tem uma relação de rivalidade entre o protagonista e o co-protagonista, como a gente vê em Black Clover, Naruto, e é claro, a lendária rivalidade entre Goku e Vegeta. E rivalidade pode ser algo que cresce dentro do seu próprio grupo, como por exemplo a rivalidade engraçada de Zoro e Sanji, na qual eles estão no mesmo grupo servindo ao mesmo capitão, porém têm personalidades e visões de mundo tão antagônicas que sempre eles ficam se bicando. O que eu quero dizer é que tem várias formas de representar uma rivalidade, mas se tem um exemplo no mundo dos animes e mangás de um rival que elevou pra mim muito o conceito de rivalidade e o próprio conceito de ser um rival, está em uma das minhas obras favoritas, Kingdom. Estou falando, é claro, de Ryufui. Mas antes de falar desse personagem incrível, eu preciso te dar uma contextualizada. Kingdom é um mangá que retrata a unificação da China no que a gente conheceria depois como o Império Chinês. No ano de 200 e caralhada antes de Cristo, a China era dividida em 7 territórios, que viviam um período chamado Estados em Guerra, onde literalmente todo momento havia atrito entre todos os estados. Sempre alguém queria invadir a fronteira do outro, sempre alguém queria dominar o outro, e eram guerras atrás de guerras. E nesse período turbulento, a gente acompanha a história de Xin, um escravo que se tornaria um dos maiores generais da China. E assim como Thorfinn de Vinland Saga, a história dele é verdadeira. Esse personagem realmente existiu. Sendo que Xin cresceu com um outro amigo escravo dele que ele amava muito, que era o Ryo, na qual ele nutria uma rivalidade, onde eles lutavam entre si e toda hora um ganhava, o outro ganhava, e eles meio que viviam em um empate eterno. E ambos nutriam um sonho de um dia serem os maiores generais de toda a China. E eles achavam que iriam trilhar esse caminho juntos. Até que do nada, um oficial, um ministro da capital real, teve sua atenção capturada por Ryo. E com isso ele pagou pela sua liberdade e levou ele para trabalhar no palácio, aparentemente por motivações ainda misteriosas. Obviamente isso afetou Xin. Além dele estar vendo o melhor amigo dele indo embora, ele também começa a perceber que eles não vão mais trilhar seu caminho juntos, e agora Ryo está muito mais perto do objetivo que ele. Porém, depois de alguns dias separados, Ryo aparece sangrando na porta de Xin. E em seu leito de morte, ele entrega para Xin um mapa com a localização de uma vila e diz para ele ir para esse lugar imediatamente. Ryo infelizmente morre e Xin segue com o último pedido de seu melhor amigo. E chegando nessa vila, ele começa a entrar em uma trama onde ele percebe que o rei de Qin, Eisei, que era muito parecido com seu amigo Ryo, está sendo perseguido pelos seus opositores que querem seu trono, e ele está em uma fuga para conseguir angariar alianças para conseguir pegar seu trono de volta. E Ryo foi uma espécie de bode expiatório
para Eisei, afinal eles eram muito parecidos, então mataram ele ao invés de Eisei, achando que era o rei. E o primeiro arco de Kingdom é literalmente esse: o irmão de Eisei, Seikyo, que acabou de dar um golpe de estado no seu próprio irmão para pegar seu trono, o caçando e mandando 1 bilhão de pessoas atrás dele. E desde esse momento Eisei tem pouquíssimos aliados, mas um que é considerado o guardião dele é o chanceler da direita, Ryofui, um homem que ascendeu da posição de mercador para a posição de chanceler, que é basicamente o braço direito do rei. Porém, o chanceler da esquerda se aliou com o irmão mais novo de Eisei, e na capital estava ocorrendo uma batalha entre esses dois, mas que depois descambou com todo o plano do irmão mais novo de Eisei fazendo o golpe no seu próprio irmão. Então, se o Ryofui é o protetor do Eisei, por que ele não está ajudando o rei nesse momento de tanto perigo? Primeiramente porque ele não está em Qin, ele está em uma campanha em Wei, que é um dos estados da China, e ele tá lá para meio que supervisionar uma guerra. Porém, mais do que isso, a gente já vê as garras de Ryofui antes mesmo dele ser apresentado propriamente a nós, na qual Eisei revela que Ryofui só tá esperando pela morte dele, e com isso a ascensão do seu irmão mais novo ao trono, porque depois que isso acontecer, ele vai declarar guerra contra o usurpador e atacará a capital real. Então nesse momento a gente já começa a ver que esse cara é um planejador a longo prazo. Ele é um cara que parece não ter muita lealdade e parece servir aos seus próprios interesses, com uma ambição bem clara de pegar o trono e subjugar uma família real, que nessa época é algo impensável. Porém, com alianças inusitadas, Eisei, junto com Shin, consegue recuperar o seu trono e derrotar o seu irmão mais novo. Porém, ainda não é tempo para descansar. Mesmo o fato deles conseguirem enfraquecer a facção do chanceler que representou o seu irmão mais novo, a influência do Ryofui continua a crescer. Porém, essa putaria só vai continuar até ele ser capaz de reinar sobre Qin de verdade, que é algo que só vai acontecer depois de sua cerimônia de maioridade. Só assim ele poderá remover os poderes das mãos do chanceler da direita. No acampamento de Ryofui, que estava lá no cerco de Wei, ele recebeu a notícia que Eisei conseguiu se suceder contra seu irmão mais novo, e apesar de se mostrar insatisfeito, ele mesmo assim se recolheu e voltou para a capital real em Qin. A gente está falando aqui do primeiro arco de Kingdom, ou seja, a gente vê que esse cara vai ser um problema para mais tarde, porém mais do que isso, ele é trabalhado de forma que a gente sabe que ele é um cara do longo prazo. Ele não tem pressa, ele aceitou a derrota, Eisei continua no trono, mas vamos continuar no jogo, nada tá perdido ainda. Depois que Eisei ascende ao trono, a gente vê qual é a dele, e ele tem o ambicioso objetivo de unificar toda a China. E ele sabe que para isso ele vai ter que derramar muito sangue e vai ter que causar muitas guerras para que exista algum tipo de momento onde todos estejam unificados e em paz. Ele não tem problema nenhum em sujar as mãos para conseguir isso. Nós já sabíamos que Eisei era um personagem resiliente até mesmo para sua idade. Ele foi forçado a amadurecer muito rápido, mas ter um objetivo tão ambicioso ainda nessa idade é realmente algo que eleva esse personagem nos olhos de qualquer um, se tornando um dos personagens mais populares e amados, e sempre quando a trama dele aparece é quase como uma trama principal, por mais que Shin seja o nosso protagonista. Depois disso, algum tempo se passa e agora começam a acontecer assassinatos pela capital. Ficamos sabendo que apenas uma noite, 15 homens do partido do Eisei foram mortos nas mãos de assassinos. Aparentemente uma grande conspiração está acontecendo. E nesse momento nós vemos um capanga do feitor de tudo isso falando com todos os clãs assassinos que foram contratados para fazer essa chacina na capital, e que hoje à noite é a noite de pegar o alvo verdadeiro deles. Porém, juntando as pecinhas, Shobun-kun, que é tipo o braço direito do Eisei, consegue saber que o verdadeiro alvo de todos esses assassinos é o próprio rei. E obviamente que matar o rei é algo considerado um tabu imensurável nessa época. Quando a merda começa a feder, Eisei e seus amigos começam a fugir
fugir e vão para um local onde pessoas que teriam só informações extremamente confidenciais saberiam onde é. E Eisei percebe que os assassinos estão chegando nesse lugar. Então quem vazou essas informações para os assassinos tem que ser alguém que tem informações extremamente confidenciais mesmo dentro da cúpula real. E com todas essas pistas, Eisei diz que provavelmente quem está ordenando todos esses assassinos para matá-lo é o chanceler Ryofui. E sem mais nem menos, desse lugar escondidíssimo dentro do Palácio Real, aparecem os assassinos. E depois de toda essa trama dos assassinos acabar, o próprio Ryofui chega no palácio com toda a sua comitiva, todos os seus pilares. E ele já chega ironicamente se perguntando se Vossa Majestade está bem. Então vemos Ryofui além de sua silhueta, agora mostrando a cara e se apresentando a Eisei, dizendo que não há nada mais importante do que vê-lo são e salvo. Porém nesse momento ele para tudo e fala que a pessoa por trás da tentativa de assassinato ontem à noite não foi ninguém além de mim. Porém Eisei, mantendo o jogo político, fala que algo assim seria impensável. Como um chanceler, alguém que deveria ser um braço do rei, iria quebrar um dos maiores tabus do mundo ao ordenar um bando de assassino matar o próprio rei. E com isso, Ryofui começa a rir alto pra cacete e fala que tudo isso foi uma piada para aliviar o clima. Então já segue falando que ele fará de tudo para que eles investiguem tudo isso e saber quem foi o culpado. Ao longo desses 500 anos de guerra, a tentativa de assassinato de um rei é uma ocorrência extremamente anormal, até mesmo para os inimigos. Ainda assim, em frente a Ryofui, que confessou abertamente seus crimes perante a corte, Sei e sua facção ficaram de mãos atadas. Essa cena evidenciou a imensa diferença de poder entre as duas facções. E é esse momento o encontro formal deles dois que começa a batalha das duas facções. A facção do rei Eisei tentando pegar aliados aqui e ali com a ajuda do Shin, e a facção já estabilizada e extremamente forte de Ryofui, que tem representantes estrategistas, representantes geniais da lei e da receita, além de próprios generais. É como se esse cara tivesse um pequeno país em sua companhia. E saindo do encontro com o rei, Rishi, um dos seus pilares, pergunta para ele o porquê ele decidiu usar assassino. Se ele pedisse para ele, eles definitivamente completariam a missão. Qual é a graça em algo definitivo? E nesse momento começamos a ver a complexidade desse personagem. Ele é alguém tão confiante e seguro de si que, para isso, batalhar com a facção do rei em uma batalha mental e subjetiva é meramente uma brincadeira, a ponto dele admitir o crime dele na frente do rei e não acontecer nada. E nisso Eisei começa a falar pro Shin quem é Ryofui, e diz que há poucos anos atrás ele não passava nada além de um mercador de outro estado, ele nem é de Qin. Porém, ele investiu uma fortuna enorme no seu pai, no pai do Sei, e que estava preso como refém em Zhao. Porém, graças aos esquemas de Ryofui, ele conseguiu fazer o pai de Sei o rei de Qin, e como recompensa recebeu o título de chanceler. Porém, é impossível ascender de um plebeu até o líder de uma nação apenas com dinheiros e truques. E quando Shin fala pra ele, pô irmão, então fudeu, Sei confiantemente fala que tudo isso que ele tá dizendo é o que faz ele um oponente que vale a pena duelar, mostrando que Sei não é uma mera criança que Ryofui vai brincar. É com essa primeira aparição formal desse personagem que a gente começa a entender qual vai ser a dinâmica a partir daqui. Ryofui não é um cara que vai pegar uma espada e botar contra a garganta do Eisei. Ele é alguém que usa de seus contatos, tramas e manipulações para conseguir o que quer. Um cara tão perspicaz a ponto de ascender de um mero mercador de outro estado, considerando que esses eram estados em guerra, ou seja, a desconfiança era tremenda, e conseguiu ser um dos maiores líderes políticos de uma das nações mais importantes, que era Qin. Com certeza um oponente formidável. A próxima parte importante para a gente entender quem é Ryofui e o quão gênio ele é que em determinado momento um dos personagens mais amados de Kingdom, o General Oki, morre em batalha em uma guerra contra Hiboku, um personagem que inclusive tem vídeo aqui no canal como que era um antagonista. E Hiboku representa o estado de Zhao. E por causa desse evento da morte do General Oki, o atrito entre Zhao e Qin começou a aumentar muito. E nesse momento, Ryofui, querendo entender quem
quem era esse cara, esse tal de Hiboku, que fez atos tão inacreditáveis, ele move um plano bem do maroto. Na corte de Zhao havia um garotinho bonito chamado Shunpei-kun, que era literalmente amado pelo rei de Zhao. Antes de ser um chanceler, Ryofui era um mercador de Zhao Yan, ou seja, ele basicamente conhecia todo mundo. Então, utilizando seus contatos, Ryofui enviou uma mensagem a esse Shunpei-kun, e na carta continha basicamente um pedido de ajuda para eles discutirem as relações entre Zhao e Qin. Shunpei-kun, achando que isso ia agradar o rei de Zhao, aceitou se encontrar com ele. Porém, nesse momento, Ryofui sequestrou Shunpei-kun. Então, chantageou o rei de Zhao, dizendo que se ele quisesse seu amante de volta, ele teria que enviar o seu primeiro-ministro, no caso Hiboku, para buscá-lo. Então é assim que o encontro dos dois acontece. Os dois maiores gênios apresentados até agora, um focado na política e o outro na estratégia. E, ironicamente, os dois maiores obstáculos do Eisei. E sem pestanejar, Ryofui já mostra suas garras, dizendo que ele acha que Hiboku morrerá aqui. Porém, Hiboku é inteligente e ele trouxe um presente para dar em troca de sua vida. Então, ele dá um mapa e começa a falar para todos que estão presentes a situação de Qin em relação a todos os outros estados. E ele fala que se Qin fazer tal coisa e tal coisa, provavelmente o estado de Han irá atacar Qin. Porém, Hiboku, como primeiro-ministro de Zhao, fala que ele promete não ajudar Han quando isso acontecer. Porém, isso vem com uma condição: uma aliança entre Qin e Zhao. Algo impensável até para o maior dos pacifistas naquele momento, afinal Zhao tinha acabado de matar uma das figuras mais populares do estado de Qin, que era o Oki. E sem pestanejar, Ryofui diz: negado. Que tal dar uma cidade de bônus? Afinal, uma certa cidade sempre esteve no seu interesse. O nome era Kankou. Kankou era uma cidade extremamente estratégica que fazia fronteira com Qin e Wei. E Hiboku estava militarizando essa área, além de que eles sabiam que uma construção de uma fortaleza enorme tinha sido concluída nessa região. Então, quando Hiboku fala, peraí, ele fala: irmãos, é o seguinte, quando o assunto é negócios, eu nunca na minha vida voltei atrás com o meu preço inicial. Então, qual vai ser? Vai entregar Kankou e a gente vai formar uma aliança, ou vocês vão morrer aqui? Hiboku, de mãos atadas, vê que não tem o que fazer e ele dá Kankou a Qin. Então, por meio deste, a aliança Qin e Zhao está formada. Esse é um momento importante para a gente entender o personagem do Ryofui, porque apesar de ser um rival do Eisei, que é basicamente o co-protagonista da obra, ele não é um inimigo de Qin. E para mostrar isso, o autor mostrou ele superando intelectualmente a figura mais bizarra, estrategicamente falando, que a gente conhecia na obra até então, que era o Hiboku. Além de nos mostrar uma amostra do porquê esse cara é tão poderoso. Ele é um líder carismático que juntou muita gente poderosa do lado dele, e eu acho que a situação explica muito bem o porquê disso. O que faz a gente pensar que, mesmo Eisei tendo sua confiança e tudo mais, ele ainda assim é um moleque perto do Ryofui. Parece que realmente tudo é uma brincadeira de criança para esse cara. E nesse momento, uma nova figura ameaça a estabilidade de poder que já era conturbada na capital real de Qin. Um dos homens do conselho de Eisei diz que há uma terceira facção que era silenciosa em relação às facções do rei e de Ryofui. Uma facção tão poderosa que até mesmo Ryofui tem problemas para lidar com ela. Embora ela esteja dentro da capital de Qin, Kaniou, esse lugar é completamente ocultado do mundo. Um lugar onde nenhum dignatário pode pisar. Então conhecemos o Harém Real. Um lugar onde só mulheres e eunucos podem pisar. Uma cidade composta por mais de 1000 garotas e incontáveis eunucos, já que a maioria dos garotas do palácio provém de famílias famosas e poderosas. Pode-se dizer que o harém possui um apoio político significante. Embora seja uma cidade de mulheres, aquela que obtiver o poder sobre esta zona também receberá um grande poder do próprio harém real. E o mestre atual dessa cidade não é ninguém além da rainha mãe de Qin, ou seja, a terceira facção pertence à mãe de Eisei. Mas a terceira facção sempre foi indiferente a todas as questões políticas. Porém, eles enviaram uma carta com um selo real em direção a Eisei. E isso pode significar 1 milhão de coisas diferentes. Abrindo a carta, ela está em branco.
o que deixa tudo mais enigmático ainda. No harém real há 3 damas, e por trás delas estão as 3 grandes famílias de oficiais. E desde os tempos antigos, eles eram um poder minoritário apoiando o harém real. Eles detêm um poder diferente de nós, mas se nós nos aliássemos a eles, a nossa facção ficaria tão forte quanto a de Ryofui, sendo que se Ryofui se aliasse a eles, aí é derrota na certa. Não dá mais pra ignorar, tem que ser feito algo. E com isso, Eisei vai visitar sua própria mãe, que ele não vê há algum tempo. Afinal, a relação dos dois não é a melhor coisa do mundo. E Eisei, com toda a sua humildade, pede por favor para emprestar a ajuda da facção do harém. Depois de alguns dias, a resposta que foi dada é sim. Os 3 grandes chefes de família foram lá pessoalmente e deram seu aval. Porém, à noite, uma menina que trabalhava no harém real vê Ryofui e a mãe de Eisei juntos, tramando coisas. E então é revelado que, na verdade, Ryofui já se aliou com o harém real e que, indo contra o próprio filho, ela estaria declarando pro mundo toda essa situação. Então a mãe de Eisei fala que esses 2 ex-amantes de 17 anos atrás irão usurpar um reino inteiro. E depois de ouvir isso tudo, a garota é empalada por um dos eunucos que estava guardando o local. Então, no momento que Ryofui e a mãe de Eisei estão, fazendo coisas, a gente começa a lembrar do passado dos dois, onde ela era apaixonada por ele. Porém, em determinado momento, ele simplesmente apresentou ela para um outro cara, um príncipe, no caso, o pai do Eisei, e disse que de hoje em diante, esse será o homem que você amará. Tudo aquilo foi uma ilusão. Ela diz que ele simplesmente usou ela como uma ferramenta para ascender a nobreza. E Ryofui admite, e diz que ele não vai tentar se desculpar por causa disso. Não há homem que eu odeie mais do que esse. E no meio do tchananã, ela diz que ela nunca vai esquecer o que ele fez. E por causa disso, ela não vai deixar ele escapar. Agora eles dois serão um só. E Ryofui começa a entender que ele se envolveu com as malucas, né? Fifenas malucas. Porém, nesse momento, a garota que foi empalada pelo eunuco é cuidada pelo próprio rei Eisei e ela revela pra ele o que tá acontecendo. Então ele começa a refletir e realmente vê que sua mãe e Ryofui estão tendo um caso. E por causa disso, ele cometeu um erro bem grave. Porque boatos começam a ser espalhados de que o chanceler Ryofui estaria tendo um caso com a rainha mãe. Algo impensável. Além do fato de que, se eles estão tendo caso, então ela se aliou contra o seu filho. Algo visto, obviamente, como anormal. E se o boato for verdade? E com isso, a facção de Ryofui começou a enfraquecer. Porém, mesmo com toda a polêmica e Ryofui tentando fugir da rainha-mãe, ela não era uma mulher que se importava muito com isso. Em uma noite proibida com o seu amado, ele começa a falar que todas as apostas carregam um risco. Naquela época, ninguém acharia que um príncipe, que era um refém político de Zal, conseguiria ascender o trono. Mas ele investiu nele e isso aconteceu. E agora que a facção do rei não tem como voltar atrás, eles provavelmente investirão tudo contra ele. E desde que ele consiga aguentar, finalmente esse reino será meu. Eu, que comecei como um mero mercador, se tornará um mestre de uma província, de um estado, de Qin. Eu aceito essa aposta. Depois de um tempo, poderes políticos distantes começaram a se aliar a Ryofui. E por outro lado, a facção de Eisei perdia força. Então é revelado para nós um homem chamado Rou-Ai, que havia subitamente aparecido no harém real, que era algo proibido. Nenhum homem pode entrar lá que não um eunuco. Mas por causa da natureza isolada do harém, as notícias não corriam. E esse cara tava paulando a mãe do Eisei. Então o capanga de Ryofui revela que isso é tudo um plano do chanceler para que ele consiga fugir da mãe do Eisei. E basicamente botou esse Rou-Ai aí para ser o pau amigo dela, enquanto ele mexe com a política e deixa ela lá. E é por isso que ele estava conseguindo avançar tão rápido politicamente do nada. E agora é a hora dele se graduar da sua posição de chanceler. E de agora em diante, ele não é só apenas um chanceler. Afinal, antes havia o chanceler da direita e da esquerda, e ele agora
transcendeu isso. E como a facção dele era tremendamente forte, ninguém conseguia se opor a tal absurdo. Por causa disso, Eisei é obrigado a se aliar com seu irmão mais novo, Seikyo, que estava exilado em um fim de mundo desde que ele tentou usurpar seu próprio irmão. E com essa aliança, ele começa a angariar os antigos seguidores do Seikyo que ainda existiam, o que fez com que a sua facção crescesse ainda mais, e isso pegou Ryofui de surpresa. Então, em um encontro, Ryofui fala que se ele teve que beber do veneno, que é o Arém Real, e Eisei teve que beber do veneno da facção do Seikyo, então acho que essa competição entre nós será decidida por quem possui o veneno mais forte. Porém, Eisei diz que ele está incorreto. Isso não tem nada a ver com quem possui o veneno mais forte. No final, esta competição se resume em quem de nós é o mais forte. E que, naturalmente, esse seria eu. Com a primeira vez, Ryofui reconhecendo Eisei e dizendo que ele se tornou formidável. É com toda essa trama da terceira facção e o Arém Real entrando na jogada que a gente começa a entender a complexidade política de Kingdom. Um mangá muito reverenciado e lembrado pelas suas guerras e formações militares, estratégicas e tudo mais, sendo que tem uma veia de jogo político e batalhas mentais muito boa e muito presente, que nos mostra que às vezes um palito mal colocado se torna um tronco que vai ser enfiado no seu cu. Enfim, passa-se um tempo e acontece um dos arcos mais reverenciados de Kingdom, que é a Guerra da Coalizão, uma aliança entre praticamente todos os países contra Kim, aonde Kim, por um milagre, conseguiu sair vitorioso e resistir a essa coalizão. E uma das batalhas dessa guerra é a Batalha de Sai, que ficou conhecida pelo fato do próprio rei Eisei sair da capital e do seu trono e ajudar no combate. E não só isso, ele foi a centelha e fagulha que inspirou as tropas que estavam defendendo aquele forte. E esse evento fez com que ele ganhasse uma popularidade enorme. Afinal, ainda nesse momento, ele era menor de idade e muitas pessoas não levavam ele a sério. Sendo que nesse momento ele realmente se transformou em um líder do povo e respeitado por toda a província. E obviamente que isso não era nada bom pro Ryofui, que ficou só vendo o rei ganhar toda essa popularidade enquanto ele ficava coçando o saco. E com isso, o estado de Kim logo estará enfrentando o mais duro conflito doméstico conhecido. O estado de Kim estava tendo problemas financeiros fodidos depois da Guerra da Coalizão. E por causa disso, os cidadãos comuns e até mesmo os oficiais estavam tendo que cortar gastos. Porém, no meio de tudo isso, nesse lugar estava tendo uma festa com esborne à vontade, uma pool party com direito a elefante a porra toda. Aquilo parecia uma cena de um mundo completamente diferente, uma puta festa no meio do Palácio Real. E quem que tá comandando essa festa toda? Obviamente Ryofui, que diz pra gente dar uma olhada e que graças a isso muitas pessoas se reuniram aqui. Todos eles homens de grande influência e poder, e tem até alguns nobres de outros estados. Eu devo tomar todos eles sob minhas asas, como convidados de nosso lado. Com isso, estaremos deixando a facção do rei na poeira novamente. E Ryofui diz ali que para fazer essa festa ele só abriu um pouco de seus próprios cofres. Ele não utilizou nenhum fundo estatal, ele não pegou dinheiro do povo e da reforma, só o dinheiro que ele tem guardado de anos sendo um mercador. Então ele diz que o atual rei vale mesmo a pena devorar. Ele diz para Rishi que ele até pode acreditar que assassinar o rei vai resolver o problema de tudo, mas mesmo se tirarmos ele de cena, eles não vão conseguir obter o reino, mesmo se eu tomar o posto após a morte dele. As pessoas simplesmente não vão aceitar. Depois do seu evento heróico, as pessoas amam Eisei. E se quisermos que as pessoas aceitem Ryofui, então um grande ato é necessário para eu tirar esse reino de sua majestade. Um grande plano que será testemunhado por todo o reino de cima a baixo. E esse plano irá ocorrer na cerimônia de maioridade, a grande cerimônia onde o rei será reconhecido como um adulto e aceito como um verdadeiro soberano sob o olhar de todo o continente. Nesse dia, eu devo engolir o reino junto com o seu rei,
deixando nenhuma única migalha para trás. A essa altura do campeonato, a cerimônia de maioridade era o evento mais esperado no arco de personagem do Eisei, porque iria legitimizar ele finalmente. Sendo que agora, Ryofui, com a sua genialidade e seu jeito de ser, falando que ele vai literalmente puxar o tapete dele nessa cerimônia, deixa as coisas bastante interessantes. Bom, depois das coisas se assentarem um pouco, a mãe rainha, a mãe de Eisei, retorna pra trama, surpreendendo ambos. Afinal, era pra ela estar ocupada dando pra aquele cara, sendo que ela parece determinada. E ela já chega no conselho falando que ela quer ter os territórios de Sanyo e Shoyo, e que eles sejam entregues à facção do Harém Real. E ela já nomeia o governador de Sanyo, um dos eunucos, entre aspas, do Harém. Mas é revelado que, na verdade, é Hou-Ai, o cara que tava paulando ela, disfarçado de eunuco, vai ser o governante. E com ela perguntando pra Ryofui se tem algum problema, ele diz que não tem nenhum. E se esse cara é tão bom quanto ela fala, não haverá problema. Seu desejo é uma ordem. Então, para não causar problemas com a terceira facção, a facção do Harém Real, o desejo da mãe de Eisei é concedido. E com isso a gente vê o que ela tá planejando. Ela quer fazer com Hou-Ai o seu próprio reino. E é revelado, depois desses anos que se passaram, que eles tiveram filhos, construíram uma família juntos. E a sua ambição aumentou com isso. E quando as coisas estão correndo bem, um relatório urgente chega, dizendo que a mãe rainha e Hou-Ai entraram na cidade de Taig, numa cidade próxima dos territórios que eles iam dominar. Então eles declararam que aquela região seria conhecida como o Estado de Ai, uma oitava província independente de Qin, um ato de rebelião. A galera diz ali que aquele ato de rebeldia é simplesmente patético. E se eles não puderem negociar com eles, então eles vão ter que entrar lá com força bruta. Porém, contrariando todas as expectativas, o estado de Ai continuou a crescer e começar a ficar mais forte, com pessoas leais devotando sua vida ao estado de Ai. Então, por causa disso, um representante da capital chega para tentar intermediar essa situação, e é nada mais nada menos do que o próprio Ryofui. Então, conversando com a rainha mãe, ele diz que, comparado à paixão fervente que nós uma vez dividimos, essa pequena fuga sua é como o devanecer infantil de uma adolescente. E nesse momento, ele nem leva a sério as tramas políticas e todas as maquinações que a rainha mãe tá fazendo, e ele encara ela como uma mulher que só quer chamar a atenção. Porém, nesse mesmo momento, ele já quebra ela, falando que ele sempre esteve totalmente apaixonado. E sem mais delongas, ele fala adeus e que ela possa passar os restos dos seus dias aqui em paz. Isso quebra ela, não sabendo que aquele cara poderia querer, afinal, obviamente, ela ainda tem sentimentos por ele. E com as tensões aumentando, ela reúne os conselheiros do estado de Ai e começa a formar um plano para esmagar a capital real Kanyou e usurpar o trono de Qin. E ela diz que isso irá acontecer na cerimônia de maioridade do rei Eisei. Então nós vemos que essa cerimônia, que já era algo muito marcante para o personagem Eisei, já teria um plano com o Ryofui e agora mais um plano com a rainha mãe, o que deixa a gente pensando que Ryofui não agiu daquela maneira para exatamente incitar a mãe do Eisei a fazer o seu movimento justamente na cerimônia de maioridade do mesmo. Então vamos para a antiga capital real de Qin, Iyou. E o interior da cidade estava completamente decorado de azul, porque o estado de Qin venerava a água. O tom azul era a primeira cor nacional. E tudo isso em virtude da cerimônia de maioridade que estava sendo realizada aqui. E nesse momento, a rainha já dá as caras, mostrando uma cara com intenções malignas. E ao mesmo tempo, Ryofui, observando de cima, diz que a hora de fazer a colheita desses 23 longos anos de investimento finalmente chegou. Então nós vemos o palco onde irá acontecer a cerimônia, com vários representantes dos vários estados da China vindo aqui para saber quem é o rei Eisei e quem será o novo líder do estado de Qin. Então, nós somos apresentados para o 31º rei de Qin, Eisei, e o início da cerimônia de sua maioridade. Porém, enquanto isso está acontecendo, o exército do estado de Ai passa por uma passagem que antes era intransponível, mas que por meio de um selo real falsificado, eles conseguem passagem livre indo em direção à capital
capital real. Enquanto a cerimônia está acontecendo, a rainha mãe percebe que as coisas estão indo muito bem. As atitudes desses homens estão estranhas. Está assim desde que ela chegou. Eles estão prestando muita pouca atenção nela. Não era para ele estar levantando o exército para subjugar a terra rebelde, o estado de Ai? E se assumindo que eles nunca descobriram isso em primeiro lugar, será que estivemos dançando na mão de alguém esse tempo todo? Mas quem? Quem que se beneficiaria disso? Quem se beneficiaria da rebelião do estado de Ai? E Ryofui diz: ninguém mais. Irão destruir Kaniou envolto no mar de chamas. Eles irão invadir o Palácio Real, vão fazer a confusão deles e assim irão acabar com a linhagem de sangue da família real de Qin. Obviamente, o rei também será lidado. Todos esses opositores serão derrotados. Com a perda da família real e da capital, quem os cidadãos irão recorrer? Em quem eles irão confiar? A quem eles irão entregar a nação? Quem mais além de mim? Ryofui. E com isso, toda Qin deve cair em minhas mãos. E a rainha mãe percebe que ele mais uma vez a usou para as suas próprias ambições. Tudo aquilo foi um jogo para forçar ela a fazer uma rebelião contra Qin, para fazer um ataque contra a capital na cerimônia de maioridade. Enquanto a cerimônia está acontecendo, eles recebem um relato que um exército de 30 mil homens do estado de Ai está se aproximando de Kaniou, a capital real. Com isso, Ryofui diz para eles terminarem a cerimônia de maioridade. Porém, Eisei, confiantemente, diz que eles vão continuar a cerimônia. E nesse momento, Ryofui, sem conseguir se conter, pergunta se Eisei sabia se eles estavam vindo. E vemos que o exército do estado de Ai acaba com as suas batalhas e parte para a capital real. Porém, Ryofui continua falando que todo segundo é precioso e a cerimônia precisa acabar, especialmente considerando que a capital real não tem um exército suficiente para conter 30 mil soldados. Porém, Eisei diz que um exército capaz de subjugar os rebeldes já está indo a caminho da capital, com o seu braço direito marcial, Rixin, indo até eles. Porém, o rei diz que há um exército de 10 mil homens preparado para emboscar o exército rebelde. Porém, isso seria impossível. Não tem como um exército tão grande permanecer oculto aos olhos de Ryofui. Então, será que ele escondeu eles debaixo da terra? Onde exatamente esse exército está se escondendo? E Eisei diz: na cidade de Sai, a cidade que ele salvou com a sua presença e que tem uma lealdade imensa com a sua figura, o suficiente para esconder alguns soldados. E com isso, a gente vê o exército rebelde começando o cerco à capital real, Kaniou. E nesse momento, um dos pilares de Ryofui, o maior estrategista de Qin, Shou-Rei Kun, se levanta e diz que agora ele pretende acompanhar o chanceler da esquerda, o Shobun Kun, que no caso é o braço direito do Eisei, para Kaniou, e assim contribuir com a extinção da revolta. Ou seja, Shou-Rei Kun escolhe ficar ao lado de Eisei e sair da facção de Ryofui. Então Ryofui fala: nenhum de vocês entende nada. Os 4 pilares são meramente enfeites vistosos. Seu único propósito é como acessório para acentuar o meu próprio esplendor. Nada disso causa o menor abalo na força do homem conhecido como Ryofui. É nesse momento que a gente vê que a confiança desse homem está literalmente nas nuvens. Mesmo depois de perder um dos seus braços, ele ainda assim está tranquilo. Então o rei e Ryofui têm uma conversa privada, onde o rei intima ele dizendo que não verá desculpas ou tentativa de fuga. Ele vai responder por todos os crimes que ele cometeu. Então ele será despido de seu assento e a batalha dos dois terá um fim. Porém, Ryofui, aproveitando uma pequena plateia: por que você não fala da sua loucura? Explique para nós o porquê você quer unificar a China. E Eisei calmamente diz que antes de julgar o caminho sonhado por outro homem, por que não clarear o seu próprio caminho? Então Ryofui fala o seu objetivo e diz que o mundo que conhecemos hoje, você sabe quanto exatamente começou sua existência? Você pode me dizer o que brotou o mundo que conhecemos hoje? A resposta é disso, da moeda, do dinheiro. Isto é a maior invenção e descoberta na história humana. Então vemos Ryofui bem novo dizendo que aquilo que precisa ser gerido não é o dinheiro,
mas a ganância humana. Ao utilizar o dinheiro para manipular a ganância, um ser será capaz de fortalecer sua nação. Voltando para o papo, ele diz que o sistema monetário e o que criou o mundo que conhecemos, pois o dinheiro é o que amplifica grandiosamente os sentimentos do homem de desejo. Majestade, parece que sua intenção é governar o Estado de acordo com algum ideal sublime que você nutre seu coração. Mas eu, Ryofui, pretendo governar o Estado por meio do dinheiro. Na hipótese de, a partir de agora, todo o poder pousar em minhas mãos, dentro de 10 anos, Qin se tornaria o Estado mais influente e abundante em toda a história da China. Essa é a maneira correta de governar a China na qual eu acredito. Algo bárbaro como forçar os outros a se prostrarem por intermédio de força bruta não é um comportamento condizente com um grande Estado. Sob o discurso de colocar todos os Estados inimigos sob a sua bandeira e fazendo-os dobrar seus joelhos em nome da unificação, eu entendo que Vossa Majestade esteja fazendo isso apenas para seguir no ideal. Uma nação de que, unificando os Estados como um, as disputas desaparecerão. Mas isso não é nada mais do que o vencedor impor seus sonhos àqueles que foram infelizes o suficiente ao perder. E mais, o sofrimento daqueles que restaram para sobreviver e o ódio deles para com Qin. Sem dúvidas, isso levará a uma era obscura sem precedentes na história da China. E se você realmente crê que tudo o que eu falei é um preço aceitável a pagar para ver o seu sonho de unificação dar frutos, então não pode haver outras palavras para descrever além de que você é um sociopata insano. Se mesmo assim você acreditar que a unificação da China é o único caminho de um rei, então, Vossa Majestade, você é aquele menos indicado a sentar no trono real. Eu devo dizer que você não me parece bem agora. Talvez minhas palavras o tenham tocado sensivelmente. Comecei tendo visões das mãos das pessoas que ele vai condenar com esse mundo unificado pelo poder marcial. A guerra nunca terá fim. Porém, Eisei faz uma réplica. Esse governo sobre o qual você mencionou é um modelo que sempre ficará vinculado ao rígido pensamento de burocratas como você. Nunca se expandirá para ser algo a mais. Ou seja, ainda que você alcance uma época de paz temporária e dividir sua riqueza com outros estados, na ocasião em que esses houverem restabelecido sua força ao nível suficiente, a China irá novamente ser afundada por uma era de conflitos armados. É você e os de sua laia que cometeram um grave erro quanto à verdadeira natureza do homem. Eu reconheço aspectos brutais e asquerosos como a faceta da humanidade, como ganância e coisas do tipo. Contudo, esteja certo de que ela não é a real natureza do homem, e sim das suas impressões equivocadas sobre o mundo, pois você presume que o homem nunca será livre do conflito, pois você mesmo desistiu da humanidade. E é por ninguém nunca haver percebido isso que a China tem acompanhado 500 anos de guerras sem fim. Porém, Ryofui indaga: se a Vossa Majestade almeja ir tão longe, então eu me obrigo a lhe perguntar qual exatamente é a verdadeira natureza da humanidade. E Eisei fala que a verdadeira natureza ostentada pela humanidade é a da luz. Aos 9 anos de idade, eu fui levado da cidade de Cantan com um certo grupo de mercantes do mercado negro. Então Zhao, insatisfeito, me perseguiu incansavelmente. E ao fim, Shika, a líder daquele grupo, se sacrificou para me proteger. O tempo que eu passei ao seu lado foi apenas de alguns dias. Contudo, foi com ela que eu testemunhei pela primeira vez a compaixão e a força que uma pessoa é capaz de ter, como também uma poderosa luz. A princípio, acreditei que Shika era a única. Porém, felizmente, esse não era o caso. Todas as pessoas que até aqui sucumbiram, e ele fala de várias, e até mesmo o Ryo, todos eles morreram enquanto impetuosamente irradiavam a luz que neles residiam. E essa mesma luz é então herdada por uma próxima pessoa. E dessa maneira, pessoas são unidas, permitindo-nos trabalhar
por um amanhã melhor. Pessoas caem na escuridão por haverem ignorado a sua própria natureza luminosa. E incapazes de encontrar essa luz, elas se desesperam enquanto sofrem em agonia, apenas para dar vida à tragédia. E não há causa maior de tragédia, não há fonte maior de escuridão que a guerra. E essa é a razão pela qual eu irei aboli-la desse mundo. Eu fui pergunta se é por meio do poder marcial, e Eisei afirma: por meio do poder marcial. Eu sou um dos reis vivos nesse período de estados em guerra. É, portanto, o meu destino nunca estar longe dela. E nesse caso, eu conduzirei tudo isso a um fim na minha geração. Mesmo que eu seja amaldiçoado como um tirano, eu usarei minha força. Se eu conseguir isso, eu tenho certeza que a próxima geração irá conhecer um mundo no qual homens não precisam matar uns aos outros. E depois de tudo isso, Ryofui começa a chorar e diz que ele realmente cresceu e se tornou um homem esplêndido. Enquanto esse papo acontece, é decretada a vitória do exército de Qin contra os rebeldes do estado de Ai. A capital real conseguiu aguentar. E dessa forma, a queda de Ryofui é mais do que iminente. Então o local é interrompido por um mensageiro que traz a mensagem que a rebelião do estado de Ai fracassou e Kanyou persiste. Então Ryofui vê que a sua pequena partida finalmente chegou à conclusão. E ele foi quem sucumbiu. E com isso, ele aceita a derrota. E logo depois, a rainha-mãe, a mãe de Eisei, implora para ele que poupe os seus filhos, os filhos que ela teve com Hou-Ai. Esse é meu primeiro e último apelo a você como mãe. Porém, Eisei recusa e diz que ele não pode conceder o pedido. Afinal, qualquer fagulha de rebelião é perigosa demais para ele lidar. O que faz com que sua mãe fique louca e tente atacar seu próprio filho, mas sem sucesso. Hou-Ai e todos seus aliados foram desmembrados por cavalos, e suas respectivas famílias também foram exterminadas. O maior golpe de estado já efetuado na história de Qin fracassou, e já sendo rendido por guardas, Ryofui diz que não esperava nada menos do que seu próprio filho, no caso Eisei, mas rapidamente diz que isso é uma piada. E apesar de parecer que os dois iriam compartilhar algum gene por serem tão parecidos, as datas não batem. E com isso, Ryofui é exilado e a sua ameaça finalmente acaba, fazendo com que Eisei finalmente possa focar seus olhos em ameaças puramente externas dos outros estados, conseguindo lidar com seu maior rival. Porém, ainda não é o fim dessa dança, pois inúmeros anos se passam. Eisei agora já é um rei conhecido e respeitado de Qin, assim como o Shin já é foda também e tudo mais. E de repente a gente sabe que Ryofui, mesmo exilado, ainda está reunindo aliados e companheiros, se tornando de novo uma ameaça que rasteja nas sombras. E isso quer dizer que eles precisam tirar a vida de Ryofui. Ele é uma ameaça grande demais para continuar andando por aí. E Eisei diz que antes disso ele vai encontrá-lo e falar diretamente com ele. E nisso vemos Ryofui só observando a neve cair, como se sua vida tivesse bem tranquila. Então, depois de 3 anos, o reencontro desses dois personagens acontece. E depois de um papinho mole, Eisei fala: irmão, é o seguinte, chega, me fala o que tá acontecendo. Esses movimentos que tá fazendo não passaram despercebidos e você sabe muito bem disso. Nesse momento, eles não podem permitir uma outra guerra civil. Todo mundo quer a cabeça dele. E eu fui, de maneira tranquila, diz que, bom, isso é assustador. Porém, acabar com as revoltas do passado é bem mais difícil do que você imagina. E se me permite a sinceridade, eu deveria ter armado uma armadilha para você aqui e enviado assassinos para matá-lo aqui mesmo. E se permite eu ir ainda mais longe, durante a revolta de Hou-Ai, você deveria ter se livrado daquele que provavelmente se tornaria o receptáculo de toda a situação. Você deveria ter me executado. Você é gentil demais, Sua Majestade. Contudo, por favor, lembre-se disso. Se a bondade de Sua Majestade é uma arma, ela também pode se tornar no futuro seu único ponto fraco. Além disso, tem algo que me intriga há muito tempo. Durante a rebelião de Hou-Ai, na discussão que realizamos naquele tempo, você ainda acredita que a essência dos homens é o bem? Na qual Eisei responde confiantemente
claro. Ryofui então abraça Issei no primeiro momento onde ele se mostra até mais humano que o normal, e ele deseja do fundo do seu coração toda a sorte possível em suas futuras batalhas. E é extremamente lamentável que eu não possa ver com os próprios olhos a unificação da China e do novo mundo que provavelmente resultará dela. E com isso ele aceita a responsabilidade e vai se entregar. Porém, um mês depois, as forças rebeldes ainda estavam crescendo e parece que nada mudou. Kanyou não podia mais ignorar. Então eles decidiram confiscar tudo que Ryofui tinha, fazer o caralho, e se as ordens fossem recusadas, isso provavelmente iria começar uma nova guerra civil. Porém, do nada, uma mensagem chegou. No ano 12 do reinado de Qin Shi Huang, no caso Issei, Ryofui morreu e foi enterrado em segredo. Em um gesto histórico, diz que Ryofui cometeu suicídio ao ingerir veneno de Zenial, com o próprio rei Issei ficando arrasado com a notícia e com o resto das pessoas não acreditando. Não é possível como daquele realmente é capaz de morrer. Porém, a gente vê uma carroça pacata cortando a neve e a gente vê um papo acontecendo dentro dela, dizendo que foi difícil sair de lá e que o cadáver não ser de Ryofui logo seria descoberto. Mas não tem problema, Sua Majestade entenderá. E agora, o que vamos fazer? Vamos viajar pela China para admirar o trabalho de Sua Majestade. Com a companhia dizendo que isso não parece muito interessante, mas bom, não tem muito mais o que fazer porque a gente é pobre agora, mas não dói ser pobre de vez em quando. E agora sim, esse é o fim definitivo de Ryofui, conseguindo falsificar sua própria morte e fugir para ver uma nova vida longe desse lugar. E existem muitas teorias de que ele estaria acompanhado nessa carroça com a rainha mãe, né, o amor de sua vida, mas pode ser outra pessoa, nada é confirmado. Porém, é curioso como a gente aceita como se fosse algo normal esse personagem ter conseguido fazer tudo isso. É extremamente plausível que ele tenha conseguido falsificar sua própria morte e ter fugido para ganhar uma nova vida em outro lugar, porque ele é esse tipo de personagem, alguém que tem uma genialidade fora do comum. Se tem uma coisa que essa obra Kingdom é uma profissional em fazer, é em criar personagens. Tudo bem que Kingdom é conhecido por ter muita gente, muitos personagens de vários tipos e grupos diferentes, mas aqueles que realmente são relevantes para a história de uma maneira mais substancial, eles são lidados de uma forma muito diferenciada. Afinal, a gente acompanha nessa história um mundo completamente cinzento, onde os mocinhos que a gente acompanha, no caso a província de Qin, tem um objetivo sangrento e controverso de uma unificação, de forçadamente fazer as pessoas serem subjugadas sobre a sua bandeira. E o exército de Qin não é composto por heróis, por Capitão Américas da vida. A gente tem, por exemplo, Kank, o Decapitador, no meio deles, que inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre. E Ryofui representa muito bem esse lado mais cinzento do mundo. Ele é um personagem ambicioso, ganancioso, manipulador, objetivo, extremamente questionável. Porém, no fim do dia, ele almeja a paz, assim como Issei. Mas mais do que isso, seu papel como rival direto de Issei tem uma influência enorme para esse personagem. Issei não seria nem um décimo do rei que ele foi se não tivesse um oponente tão formidável quanto Ryofui. E essa é a parada da dinâmica da rivalidade. Ambos os lados são forçados a se desenvolver para superar o outro, sendo que contra alguém tão confiante e até mesmo arrogante que é Ryofui, contra uma criança que está lutando pelo seu trono e para ter alguma espécie de reconhecimento, parece uma batalha impossível. Mas ver Issei conseguindo dar nós táticos em Ryofui e ele gradativamente reconhecendo seu oponente é uma das dinâmicas mais legais que você vai ver nessa série. Além de que, como eu disse, a trama do Issei ela é mais secundária, ela é mais focada no mundo político da obra, enquanto o Shin fica com a parte mais divertida, que é a parte da guerra, da luta, das partes mais dinâmicas. Mas é interessante que a trama de Issei ganha muito mais substância e muito mais valor por causa do personagem de Ryofui. Ele rouba a cena em qualquer instância. Não é à toa que a sua facção, depois que ele é preso, é toda incluída no corpo do Issei, né, na facção dele como um todo. E hoje no mangá eles são as figuras mais importantes do estado de Qin, sendo peças vitais para a vindoura unificação. Além de que esse é um personagem que ajuda muito o autor a desenvolver o universo a partir dele. Ele é um personagem que apresenta muitos conceitos
tranquilos, sem necessidade de se desdobrar e exagerar. Ele é o cara que puxa todo o lado político e o quão importante e poderoso é esse lado, fazendo frente e até mesmo superando o Riboku, que é o bicho mais bizarro dessa obra. Ele é importante para mostrar os diferentes tipos de poder que são trabalhados aqui. Quando a gente vê o Oki, a sua força física abissal, é uma coisa. Quando a gente vê Ryofui com a sua mente de titânio, é outra. E todas as características e toda a interação que ele tem com a história, principalmente o personagem de Issei protagonizando essa rivalidade maravilhosa, é o que fez dele o maior obstáculo da unificação. Muito maior do que Riboku, muito maior do que qualquer outro estado de guerra, além de ajudar a desenvolver muito mais as questões de Qin, desse território. Afinal, ele é uma ameaça interna, uma ameaça doméstica. E ele é tratado de uma maneira muito única e que eu acho muito interessante. Ainda mais quando sabemos das suas motivações e ideais e seus planos de mudar o mundo, que são diferentes de Issei, mas ainda assim buscam a mesma coisa. E isso é muito legal e eu acho que solidifica essa relação de rivalidade. Eles não são inimigos que têm ideais completamente diferentes de mundo. No fim, eles querem a mesma coisa por meios diferentes. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, curta, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. E se você tiver pelo celular, dê uma hypadinha também. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zabolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Gustinguel, Kio Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Zero Zaki, Arroz Cadele, Vanilson Silva, Miss Suíça, Retroblade, Antônio Tavares, Oevad 007, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Larindiário 95, Gustavo Onder, Heitor Missou, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, meu nome é Jorge, Rick Komori, Hipnos 11, Samuel Paulo, João Pedro, Branco Júnior, Gabi, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, JMS of THC, Fiat Paul Todo Fudido, Pedro Corredora PL e Nabinger. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladins do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!